Abra comigo a sua Bíblia, João, capítulo 1, versículo 35. As nossas crianças estão liberadas com a tia Daiane. Todas as nossas crianças com a tia Dai. Deus abençoe nossos filhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 35. Na medida que você for achando, você vai dizendo: eu vou para o céu. João capítulo 1, versículo 35. Nós estamos ministrando a série Discípulo de Jesus. E hoje será o 7º discípulo da série. Vamos falar hoje sobre André. Diga André. André, um discípulo fiel. Se tem uma marca, uma característica importante de André, é a fidelidade. E nós vamos aprender hoje muitas coisas importantes, princípios valiosos, ao estudar a vida de André. João capítulo 1, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Meus irmãos, o texto base dessa série de mensagens, como já ministrei em outros domingos, é Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 18. E eu quero recapitular alguns princípios desse texto, antes de propriamente adentrarmos na biografia de André, de fazermos uma exegese desse texto que acabamos de ler. Por quê? Porque lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 18, vai falar sobre o critério de Jesus para escolher os seus discípulos. Está escrito que Jesus subiu ao monte, orou ao Pai, e escolheu quem ele quis. Diga assim: Jesus escolheu para ser seu discípulo quem ele quis. Ouça, irmãos, o nosso Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas ele faz acepção de pessoas para usar. Ele escolhe quem quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, e o critério da escolha de Jesus passa pela soberania de Deus. Jesus subiu ao monte, orou ao Pai, recebeu uma direção e escolheu quem ele quis. E cabe a nós aceitar a escolha de Deus. Deus chama uns para apóstolos, Deus chama outros para mestre, outros para profetas, evangelistas, pastores. Deus chama uns para pregar no púlpito, outros para pregar nos ônibus. Ele chama alguns para ser ministros de louvor. Ele chama alguns para pregar para multidões, outros para pregar em grupos pequenos. A escolha é dele. Ele escolhe quem ele quer e usa da maneira que ele quer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque André, ele apresenta algumas características, algumas marcas que aponta para esse entendimento. André entendia o critério da escolha
de Jesus, que Jesus escolhia quem ele queria para realizar determinadas tarefas, determinadas obras, e ele encontrou satisfação naquilo que o Senhor designou para a vida dele. Então, Jesus ele escolhe quem ele quer, quando o critério é ser usado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus deseja salvar a todos. Mas, quando a questão é quem Deus vai usar, o critério é a soberania dele. Ele escolhe quem ele quer e da forma que ele quer. Agora observe, André, que é o discípulo que vamos estudar nessa manhã, ele foi um dos 4 primeiros a integrar o grupo dos discípulos de Jesus. Quem foram os 4 primeiros discípulos de Jesus? André, Tiago, João e Pedro. Esses foram os 4 primeiros discípulos de Jesus. E dentre os 4, o que teve menos destaque foi exatamente André. João, Tiago, Pedro faziam parte de um ciclo mais íntimo de Jesus, foram introduzidos em ambientes de milagre, como a ressurreição da filha de Jairo, Getsêmani, no Monte Tabor, transfiguração, e André não participou de nenhum desses momentos. Dos 4 primeiros discípulos, o que recebeu menos destaque foi André, e não foi por isso que ele se tornou uma pessoa desobediente, rebelde, pelo contrário, ele se manteve fiel, e a gente vai aprender isso aqui. André nasceu em Betsaida, e ele era irmão de Simão Pedro. Olha de quem que ele era irmão, de Pedro. E quando nós lemos aqui o texto bíblico, voltando agora para João, no capítulo 33, a primeira coisa que nós aprendemos acerca de André é que ele tinha uma marca, ele tinha fome de Deus. Antes de André ser discípulo de Jesus, ele já era discípulo de João Batista. Ele tinha fome de Deus, de conhecer a justiça de Deus. Ele vivia na expectativa da vinda do Messias. André não é alguém que foi encontrado sem fazer nada. Ele vivia na expectativa da vinda do Messias. Ele tinha fome de Deus, fome da justiça de Deus. E isso é muito importante, irmãos, porque você sempre vai encontrar de acordo com a sua fome, de acordo com a sua busca. É o que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Por que André encontrou a Cristo? Por que ele teve um encontro com Cristo? Porque havia uma fome nele de conhecer o Messias. Ele vivia nessa expectativa. E importa a gente pensar que João Batista, ele era aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. André era discípulo de João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. E quando João Batista viu Jesus passando, dias depois do próprio João Batista batizar Jesus, João Batista então olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André, que estava ao lado de João Batista, ouviu essa declaração dele. Imediatamente, André trocou de discipulado. Ele deixou de ser discípulo de João Batista e ele passou a ser um discípulo de Jesus. E me chama a atenção João Batista aqui, sabe por quê, irmãos? Porque João Batista, ele não teve medo de apontar o cordeiro. Porque tem muitas pessoas que têm medo de apontar o seu discípulo para o propósito de Jesus. E aí nós precisamos entender uma coisa: nós fazemos discípulos para Jesus, nós não temos discípulos. Eu não tenho discípulo. Pastor Helder não tem discípulo. Nós fazemos discípulos de Jesus. João Batista, quando ele viu Jesus passando, ele aponta para o propósito, ele aponta para o destino dos discípulos, que é Cristo. E João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. E algo aqui interessante: André, irmãos, não parou na preparação. Ele caminhou para o propósito que o Pai tinha para a vida dele.
Porque depois que João Batista apontou Jesus, se André tivesse continuado no discipulado de João Batista, ele teria parado na preparação e não teria entrado no propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Tem muitas pessoas que param na preparação e nunca entram no propósito que Deus tem para as suas vidas. Tem pessoas que fazem devocionais todos os dias, mas nunca obedecem. Tem pessoas que ouvem sermões há anos na igreja, mas nunca discipulam alguém. Tem pessoas que participam de treinamentos, de cursos, mas nunca abraçam a missão que Deus tem para as suas vidas. Param sempre na preparação, idolatram a preparação, idolatram o banco da igreja. Irmãos, nós precisamos caminhar em fé, nós não podemos parar no treinamento, no curso, na preparação. Ouvir sermões é bom, é excelente, faz parte da nossa caminhada de fé, mas nós precisamos agir também, abraçar o chamado que Deus tem para nós, abraçar a missão que Deus tem para nós. Nós não podemos parar na preparação, e quanto mais, irmãos, você coloca a sua fé em ação, mais fome você tem de fazer a vontade de Deus. No discipulado, nós estudamos um exemplo interessante. O exemplo é o seguinte, falando sobre fome, né, de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quando você come uma comida, né, bem calórica, você come um arroz, uma feijoada, né, uma comida bem pesada, dá vontade logo depois de você fazer exercício físico? Sim ou não? Dá vontade de você ir para a academia? Dá vontade de você fazer um crossfit? Não dá. Mas quando você vai para a academia e você malha, quando você faz um crossfit, quando você corre, dá vontade de se alimentar ou não dá depois? A fé igualmente, é assim, irmãos. A fé, na medida que você exercita ela, porque a fé é um músculo espiritual. Na medida que você exercita a fé, que você coloca a sua fé em ação, mais fome você tem de fazer a obra de Deus. Mais fome você tem de fazer a vontade de Deus. A fé é um músculo espiritual. Só que muitas vezes esse músculo em nós está atrofiado, não está crescendo, não está avançando, porque a gente não exercita. Quanto mais você coloca a sua fé em ação, mais você tem fome de Deus, mais você quer fazer a vontade de Deus, mais você quer fazer a obra de Deus. Então não espere, irmãos, enquanto você está sendo preparado, ter fome de fazer a vontade de Deus. Desejar fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, e a fome vai vir cada vez mais para você continuar exercitando a sua fé. Irmãos, quanto mais eu faço a vontade de Deus, quanto mais eu faço a obra de Deus, mais eu quero Deus. Porque isso me dá fome, isso aguça o meu apetite espiritual, o meu apetite por conhecer mais de Deus, por conhecer mais a Deus e por fazer mais a obra de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo do meu ministério, e isso não é uma crítica e nem palavra de condenação, mas é algo que está dentro do contexto da palavra do Senhor, é que quem não trabalha para o Senhor acaba dando trabalho. Não é verdade, pastor Elton? Quem não trabalha para o Senhor acaba dando trabalho, sabe por quê? Porque está vivendo para si mesmo, olhando apenas para as suas necessidades, olhando apenas para as suas dores, para as circunstâncias desconfortáveis que ele está enfrentando na sua vida, seja no casamento, na família, seja financeira. Irmãos, eu sempre servir ao Senhor mesmo na dificuldade, com dinheiro, sem dinheiro, o casamento estando uma bênção, estando em crise, com fé ou com falta de fé. Eu sempre busquei servir ao Senhor, não importa as circunstâncias. Porque eu sempre entendi que se eu não trabalhasse para o Senhor, eu ia acabar dando trabalho. Porque assim, quem não trabalha para Deus, acaba dando trabalho. Então não importa, irmãos,
Se nós estamos passando por dificuldade, trabalhe para o Senhor, faça a obra do Senhor. E eu sei que cada um vive circunstâncias desafiadoras, seja no casamento, com os filhos, no trabalho, na área financeira, na sua própria existência. Às vezes a gente passa por períodos de crise. Sabe o que você precisa fazer? Olhar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade, eu não vou parar. O que o Senhor tem para a minha vida? Eu vou abraçar a missão que o Senhor tem para mim, independente do que eu estou vivendo. A gente não pode, irmãos, parar na preparação e esperar que a fome, a vontade de fazer a obra de Deus vai vir no período de preparação. Não, exercite a sua fé, coloque a sua fé em movimento e a fome vai ser aguçada em você cada vez mais. Como você consegue entender isso? E cada um, irmãos, tem um chamado no reino de Deus. Cada um tem uma incumbência no reino de Deus. Busque conhecer o propósito de Deus para a sua vida e viver isso. Então, André, ele não parou na preparação, ele seguiu para o propósito. Que nessa manhã, irmãos, possamos seguir para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? André nos ensina que a preparação é importante, mas não é o destino final. O destino final é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora observe, a partir do momento que André, ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é conduzir seu irmão Pedro a Jesus. Ele tem um encontro com Jesus, e a primeira coisa que ele faz é, ele vai até o seu irmão Pedro, e anuncia a Pedro: achamos o Messias. Eles viviam na expectativa de achar o Messias, de encontrar o Messias, e ele fala: Pedro, achamos o Messias. Então ele leva Pedro a Jesus, e a partir desse momento, que André leva seu irmão a Jesus, o foco da narrativa bíblica passa a estar em Pedro, e não em André. Todo o protagonismo da narrativa bíblica recai sobre Pedro e não sobre André. A partir desse momento, André, ele vai ser citado na Bíblia como irmão de André, como irmão de Pedro, melhor dizendo. Sempre que ele vai ser citado, depois que ele leva seu irmão Pedro a Cristo, e estava ali André, o irmão de Pedro. André, ele não é conhecido por escrever um dos evangelhos, porque ele nunca escreveu o evangelho. Ele não há registro de sermões que ele tenha pregado. Não há registro de grandes feitos que ele tenha realizado. Mas André, ele foi responsável por conduzir a Cristo, o maior pregador da igreja primitiva, seu irmão Pedro. Porque quem prega em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, é Pedro. Pedro prega, 3.000 almas se convertem a Cristo. André não pregou no Pentecostes. André, ele foi responsável por levar o pregador a Cristo, e que foi responsável por ganhar almas para Jesus. Sem André, irmãos, não teria esse pregador chamado Pedro, que ganhou 3.000 almas para Jesus em um só dia. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que nem todos são chamados para ser Pedro, mas para conduzir Pedros ao Senhor. Isso é interessante, porque muitas vezes nós olhamos para o evangelista, que ele tem um destaque maior, ou algum pregador, e nós achamos que Deus só usa alguém daquela forma. Não, irmãos, cada um tem um chamado no reino de Deus. Quem sabe o seu chamado não é para ser Pedro, mas para levar Pedros à presença de Jesus. Levar pessoas à presença de Jesus, que vão ser usados pelo Senhor Jesus. Então, André, a partir do momento que ele conduz seu irmão Pedro, o foco de Jesus recai sobre Pedro, o foco da narrativa bíblica recai sobre Pedro. E me chama a atenção, irmãos, que em que pese André ser um dos 4 primeiros discípulos de Jesus,
Quem tinha mais intimidade com Jesus era Tiago, Pedro e João. Quando Jesus foi operar um milagre de ressurreição na vida da filha de Jairo, ele chamou só Tiago, Pedro e João, deixou André de lado. Irmãos, muitos de nós ficaríamos em crise se Jesus fizesse isso conosco. Eu vou levar Tiago, João e Pedro. André, espera um pouquinho aí. Quando Jesus ele foi para o Monte Tabor, lá o Monte da Transfiguração, quem ele leva novamente? Tiago, Pedro e João. André não foi levado, não foi conduzido. No Getsêmani, Jesus leva Tiago, Pedro e João. E André, um dos primeiros discípulos, que se converteu até mesmo antes do seu irmão Pedro, que conduziu seu irmão Pedro a Cristo, não foi levado. André, em nenhum momento, irmãos, ele questiona Jesus. Jesus, por que o Senhor não me levou para esses ambientes? Jesus, por que o Senhor levou meu irmão Pedro e não me levou? Ele não competiu com seu irmão Pedro. Ele não ficou chateado com Jesus por ter levado os 3 primeiros e não ter levado ele. Sabe por quê, irmãos? André não se comparava com os demais discípulos. Ele sabia qual era a identidade dele. Ele sabia qual era o chamado dele. Ele sabia qual era o propósito que o Senhor havia estabelecido para a vida dele. E sabe o que eu aprendo, irmãos? É que muitas vezes, o que rouba a nossa alegria em fazer a obra de Deus é a tal da comparação. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a comparação é o ladrão da alegria. Todas as pessoas que ficam se comparando com o outro, a forma que Deus usa o outro, sabe qual é a tendência dessa pessoa? Sentir que o que ela faz é menos importante. Quem ela é menos importante. O fato de Deus te usar de um jeito e usar o seu irmão de outro, não significa que o que você faz é menos importante, que quem você é menos importante. Pelo contrário, você foi chamado para fazer uma tarefa especial e deve ser fiel nisso. Como você consegue entender? Não fique se comparando, irmãos, com o outro. É aquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. A casa do vizinho é sempre mais bonita. O carro é sempre mais bonito. A vida do vizinho é sempre melhor. Vai viver naquela casa para você saber como que é de verdade. Busque conhecer o propósito de Deus e ser fiel àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Maturidade não está ligada à visibilidade, mas à fidelidade. Não importa se você foi chamado para pregar no púlpito, ou estar na portaria da igreja, ou pregar no ônibus, ou pregar na sua empresa, ou fazer uma reunião em grupos pequenos, liderar um grupo pequeno, não importa, irmãos, o que importa é sermos fiéis àquilo que o Senhor designou para nós. Como você consegue entender isso? André nunca ficou enciumado, nunca questionou a Jesus, porque ele entendia que ele precisava ter sucesso no propósito que o Senhor designou para ele, não no propósito do outro. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você é fazer sucesso no propósito do outro e não no nosso. Querer viver a vida do outro e não a nossa vida. E não é o seu propósito, é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. O propósito que o Senhor tem para a sua vida é o propósito que nós temos que buscar viver. Então, André, ele é esse discípulo, que ele, apesar de estar na sombra do seu irmão Pedro, ele aprendeu a desfrutar dessa sombra, porque ele entendia qual era o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Essa frase que eu falei, a comparação é o ladrão da alegria, está no livro de Ray Cummings, um livro que foi escrito em 2003, apesar de ser atribuída a Roosevelt, a primeira vez que essa frase foi citada foi nesse livro.
de 2003. Então, André, ele é esse discípulo que viveu em fidelidade ao Senhor, mesmo não tendo protagonismo. E é interessante a gente pensar que todas as vezes que esse André vai aparecer na Bíblia, todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele está conduzindo alguém a Cristo. Primeira vez, ele aparece conduzindo Pedro a Cristo. Ou seja, sem André, irmãos, não haveria aquela grande pescaria em Atos capítulo 2, que veio através da pregação de Pedro. André, ele não pregou em Pentecostes, mas ele levou o pregador a Cristo, aquele que iria ser usado por Cristo para uma grande colheita. Eu fico imaginando, homens que, de repente, ganhou o Billy Graham para Cristo, e que ganhou tantos outros homens de Deus. De repente, a única coisa que aquela pessoa fez na vida foi conduzir esse homem a Cristo. E esse homem foi responsável por arrebatar uma multidão para o Senhor. Irmãos, nós precisamos ser fiéis no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E André, então, conduz Pedro. Depois ele vai aparecer na Bíblia, conduzindo a Cristo um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Isso está lá em João capítulo 6, do versículo 8 a 9. Você sabe que uma multidão seguia Jesus. Em certo momento, essa multidão estava com fome. Jesus tinha que alimentar essa multidão. André, com um olhar clínico, ele identifica um menino no meio da multidão, que tinha algo que poderia ser usado pelo Senhor. Esse menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele pega esse menino e leva a Cristo. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, e ele ora ao Senhor. E ele faz uma grande multiplicação e alimenta a multidão. André era essa pessoa que conseguia ver potencial nos outros. Porque esse menino, irmãos, representa eu e você. Que muitas vezes não temos muita coisa para apresentar a Deus, para ofertar a Deus. Porque muitas vezes nos sentimos meninos, pequenos na fé. Às vezes aquilo que nós temos na mão é pouco, é pequeno para ofertar ao Senhor. Mas isso nas mãos de Deus se transforma numa grande multiplicação. Você pode ser pequeno, você pode não ter muita coisa para oferecer ao Senhor, mas quando você se apresenta a Cristo, aquilo que você tem vai ser usado para a honra e glória dEle, e uma grande multiplicação vai acontecer. André tinha essa capacidade de olhar para as pessoas e ver potencial nelas. É um menino, tem pouca coisa, mas eu sei que na mão do Senhor Jesus, o que ela é e o que ela tem pode ser poderosamente usado para uma grande multiplicação. Nós temos que ter esse olhar, irmãos. A pessoa que um dia me conduziu a Cristo, ela teve esse olhar para comigo, porque quando eu conheci a Cristo, eu estava nas drogas. Eu não tinha nada para oferecer ao Senhor. Era gago. Falar em pregar era um desafio extremamente distante para mim. Era um mundo extremamente distante para mim, mas aquela pessoa viu em mim potencial. Ela viu em mim alguém que poderia ser usado por Cristo. Alguém que nas mãos do Senhor poderia ser usado para uma grande multiplicação. Nós temos que ter essa capacidade de olhar para as pessoas com o olhar de André e ver o potencial nelas. E nunca rejeitar ninguém. Nós não podemos fazer, irmãos, acepção de pessoas, porque nas mãos do Senhor, o que a pessoa tem, o que ela é, pode ser grandemente usado pelo Senhor. Eu e a pastora Virgínia, durante muitos anos, todos os sábados, quando a gente liderava o culto de jovens, a gente passava na casa de um jovem cadeirante, pegávamos a cadeira de roda dele, colocávamos no porta-mala, pegava ele, colocava no banco da frente, Virgínia ia para o banco de trás, e durante mais ou menos 3 ou 4 anos nós fizemos isso. Todos os sábados nós levávamos ele para a igreja. Muitos olhavam e falavam assim, poxa, parece que é um trabalho que não vai produzir fruto, né?
que esse cadeirante pode oferecer para o Senhor? Como que esse cadeirante pode ser usado pelo Senhor? Teve uma vez que a gente ia para uma excursão espiritual, né, em Brasília. Eu fiz questão de levar ele. Sabe por quê, irmãos? Porque em que pese ele ser um cadeirante, nem falava direito, eu sabia que tinha um potencial naquele jovem de ganhar pessoas a Cristo. E ele começou, ele estava no IFES, na época, ele começou uma célula no IFES, ele evangelizava os pais dele, que era espírita, e grandes coisas o Senhor fez através da vida dele. Sabe por quê? Porque alguém viu potencial nele. André era assim. Ele era um discípulo que conseguia ver potencial nas pessoas. Eu vejo muito isso no pastor Eldo. Porque se tem uma pessoa que investe em pessoas, é o pastor Eldo. Que dá oportunidade para as pessoas, é o pastor Eldo. É uma característica de um discípulo de Jesus. André tinha essa característica. E André levou também alguns homens gregos a Jesus. Em João capítulo 12, do versículo 20 a 22, aparece ali André conduzindo homens gregos a Jesus, apresentando homens gregos a Jesus. Qual é a aplicação, irmãos? A igreja avança, não porque existem Pedros, mas sobretudo porque existem Andrés. A igreja existe porque a base da igreja não são os Pedros, são os Andrés. É você no seu dia a dia evangelizando, é você no seu trabalho sendo luz, é você na sua casa sendo sal, é você onde que você vai sendo referência, sendo exemplo. É você em todo tempo, tendo esse olhar para com as pessoas, de investir tempo na vida das pessoas, de crer que Deus pode usar quem quer que seja. Investir tempo na evangelização, no discipulado. A igreja, irmãos, existe mais nos bastidores do que no púlpito. E eu finalizo essa mensagem dizendo o seguinte, que pode ser que Deus não tenha te chamado para ser um Pedro, mas eu tenho certeza que Ele te chamou para ser fiel ao chamado que Ele estabeleceu para a sua vida. Não pare, irmão, na preparação. Exerça a sua fé. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa manhã, que a resposta de Deus para as crises, para as dificuldades que você está vivendo, é você colocar a sua fé em ação. Abrace a missão que Deus tem para a sua vida. Abrace o chamado que Deus tem para a sua vida. Trabalhe para o Senhor. E permita com que Deus trabalhe na sua casa, na sua história, na sua geração, na sua família. Abrace o que Ele tem para você. E Ele vai abraçar toda a sua existência. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.